Sobre a grande transformação que está acontecendo no mundo, eu queria chamar a atenção para a transformação social. Eu acho que ela não é uma transformação econômica, ela não é uma transformação política, não é uma transformação mercadológica, ela é uma grande transformação social. A gente está começando a colocar luz em cima daquilo que a raça humana talvez considerou como invisível até agora. Então, a sociedade está mudando, as pessoas estão despertando, uma nova consciência coletiva está sendo formada e eu acho que é isso que está movimentando junto com a explosão demográfica, junto com os avanços da tecnologia, mas para mim a grande força motriz é a mudança planetária, a evolução do nosso planeta e a abertura de consciência do ser humano. Quando eu estive na Austrália estudando com um dos maiores futuristas do mundo, que vai estar no Brasil no ano que vem, Sohail Inayatullah, ele fala muito de como os executivos, os governantes, os políticos estão presos em histórias estúpidas e que a estupidez está virando uma história e que a gente precisa mudar nossas metáforas, precisa mudar nossa narrativa para criar novas histórias. Não adianta mais reclamar do passado, não adianta comparar com coisas piores e o Brasil culturalmente, politicamente, economicamente, ele precisa pedalar, ele está atrasado. E eu acho que a gente precisa impulsionar o nosso país para frente, parar de choramingar pelo passado. E existem muitas maneiras de fazer isso. E acho que hoje os grandes influenciadores, sem dúvida, são a classe política, a classe de empresários que está querendo trazer o passado de volta, está querendo manter o que existe, talvez ainda não tenha se dado conta. E essa nova geração que está empurrando o mundo para frente, criando negócios digitais, exponenciais, quebrando regras, quebrando paradigmas, mas a gente precisa encontrar um ponto harmônico. Não dá para ficar quebrando tudo e acelerando o tempo inteiro. A gente precisa se unir para colaborar e consertar o nosso mundo e começar uma nova história. Para que a mudança aconteça, a gente precisa sair do zero loop. A gente precisa questionar nossas verdades, nossas crenças, as coisas que a gente assume que são assim e não podem mudar, sempre foram assim. Então eu diria que todos nós, individualmente ou em grupo, a gente precisa questionar o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo e tudo que a gente acredita. E começar a criar novas narrativas totalmente disruptivas. Porque se a gente fica preso em tudo que a gente viveu até agora, a gente não consegue dar o próximo salto. E eu vejo muita gente falando de inovação, de disrupção, de mudança, sem querer quebrar paradigmas. E para mim, isso é um fracasso garantido. Quando a gente fala de educação, eu realmente concordo que educação é um pilar básico, mas segundo o The Millennium Project, que é o maior sistema de inteligência global sobre futuros do mundo, existem pilares que todos os países precisam olhar. O cultural, ciência e tecnologia, negócios, trabalho e educação. Então, educação é um dos pilares. Mas a educação, ela traz várias nuances, não é a escola. E eu não acredito que a tecnologia esteja mudando a educação, e sim a nova forma de pensar dos jovens, esse novo conhecimento espalhado com a ajuda da tecnologia que está alavancando tudo isso. Mas, segundo a Unesco, a alfabetização para o futuro significa você entender como esse futuro vai fazer parte da sua vida e do seu presente. O que você precisa fazer a partir de agora? Nenhum de nós está alfabetizado para o futuro que se apresenta aí. Mesmo sendo digital, mesmo tendo influência digital, mesmo fazendo parte de ecossistemas de inovação, a gente tem muita coisa para olhar e tem muita coisa para aprender. E nós precisamos hoje tomar decisões que impactem as próximas 7 gerações. A gente precisa prevenir coisas, prever coisas, trabalhar em módulos preventivos e não coisas de conserto. O ser humano se acostumou a consertar uma coisa criando um outro problema. Essa não é uma fórmula estrategicamente inteligente. Então, eu acho que coletivamente a sociedade precisa parar. Não dá para a gente comprar futuros usados ou determinados por aquele ou por esse ecossistema ou por um e outro país. E eu vejo frequentemente a galera do mundo digital falando sempre a mesma linguagenzinha limitada que vem de um único lugar americano. Eu acho isso perigoso, eu acho que isso acaba virando um conhecimento muito limitado e os nossos olhos agora precisam ser globais, se não universais. O país e as empresas precisam ser desenhados ou redesenhados para a sociedade. A gente observa empresas que não estão mudando e vão pagar um preço caro por isso,
empresas que estão apenas respondendo ao mercado, e também eu acho que isso é bastante limitado, empresas que estão ousando um pouco mais, mas muitas vezes o discurso que é vendido não é exatamente o que é praticado, e muito poucas empresas investindo realmente em estratégias robustas de futuro, aproveitando a incerteza, aproveitando a era disruptiva para criar mudanças radicais e realmente quando o mercado disruptar, quando o seu mercado disruptar, elas estarem prontas já com um novo negócio em andamento. Estrategicamente, eu recomendo que se mantenha o que existe, que se inove todos os dias, mas que se comece a pensar em caminhos paralelos muito bem desenhados para que enquanto um mercado desce, o outro mercado possa subir. Já existe um mercado paralelo, já existem empresas prósperas, abundantes, apesar da crise que vive o Brasil, e eu acho que esse é o mundo que está começando a se formar. E esse mundo tem um outro mindset. Planejamento estratégico precisa agora também de prospectiva estratégica, os dois precisam andar juntos. Prospectiva estratégica ou foresight é uma disciplina que eu altamente recomendo para que os executivos que estão em tomadas de decisão, que estão olhando para os negócios do futuro e que estão planejando, aprendam antes que ele manche o seu próprio legado.